Marketing Digital, com Fernanda Muzardo. Como prometido, o time de colunistas da CBN Curitiba entrando em campo, desta vez Fernanda Muzardo conosco. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde para você. Boa tarde, Joyce. Tudo ótimo. Fernanda, são vários os segmentos da indústria, do comércio, da prestação de serviços que estão conseguindo utilizar as redes sociais para alcançar um público maior, consequentemente um número maior de clientes. Um deles é a arquitetura. A gente gosta, inclusive, de acompanhar, mesmo às vezes não necessitando de um serviço naquele momento, mas as tendências, o que determinado profissional está fazendo. E nós vamos falar hoje justamente a partir disso, de marketing digital para a arquitetura, porque foi um tema sugerido por uma ouvinte, não foi, Fernanda? Exatamente, ela entrou em contato pelo meu Instagram falando que ela achava ruim ficar dando dicas de decoração o tempo inteiro nas redes dela. Ela queria saber se é só isso realmente que ela pode fazer. Uhum. Então, é um assunto interessante, porém, com certeza dá para ampliar essa função, mas principalmente a forma como você vai trabalhar essa questão das dicas e dos conteúdos. Então, pensando como um escritório de arquitetura, o que eu faria? Começaria a estruturar o trabalho pensando num plano mínimo de 3 meses e respondendo algumas perguntas. A empresa é um escritório individual ou tem associados? Porque se tem associados, permite trabalhar com os personagens diferentes, então não fica exclusivo só com uma pessoa. Depois, quais são os serviços que são o foco e pensando nesse foco para 3 meses de trabalho. Para cada item de serviço prestado, é interessante pensar nos problemas que esses serviços resolvem e já ligar com os temas que podem ser trabalhados com formatos diferentes de conteúdo e nos canais diferentes. Por exemplo, se um dos serviços prestados é o dito da decoração, no lugar de falar a dica seca de simplesmente de decoração, pontue os problemas mais comuns, por exemplo, falta de criatividade ou a dificuldade em combinar objetos ou os tipos de decoração. Mas não é só falar seco, precisa encaixar o tema com o serviço já realizado. É uma forma de você explicar, ilustrar e, claro, mostrar que além do conhecimento tem experiência. Então, uma forma é, na Casa X trabalhamos com a decoração industrial, e aí usar as fotos e os vídeos dessa Casa X. Aí a diferença entre o industrial para o rústica é que na industrial usa os elementos X, Y e Z, enquanto a decoração rústica, que também realizamos o projeto de uma casa W, aí mostra as fotos e vídeos da casa W. Então, utiliza os elementos A, B e C. Então, esse conteúdo pode ser explorado tanto em vídeo quanto em carrossel, e esse mesmo tipo de conteúdo pode ser trabalhado de uma maneira mais profunda lá no blog da empresa. Depois, claro, né, a gente pode ir destrinchando um pouco mais, detalhando um pouco mais sobre esse tema, pegando outros estilos. Aqui, eu só trouxe um exemplo de como fazer o gancho entre o conteúdo em si e a forma como você precisa embalar ele e trabalhar com ele. Uhum. Também é importante pensar que os conteúdos que são muito rasos ou que é muito genérico, sem conexão com a empresa, não vai funcionar, nem para o usuário, nem para a empresa. Então, ela também precisa ampliar um pouco mais esse olhar. Também precisa pensar nos diversos canais, site, redes sociais, e-mail marketing, claro, as campanhas de mídia paga, e achar que só o Instagram ali é suficiente, não é suficiente, precisa diversificar também os canais. Outro exemplo, se a empresa está com foco em projetos corporativos, ela pode trabalhar com as campanhas de mídia paga, para tentar captar leads, pessoas interessadas em realizar esses projetos. Pode ser um atrativo, usar o conteúdo, falar quanto tempo é possível transformar um escritório. Uma outra abordagem para as campanhas pagas pode ser o custo controlado de uma obra ou o prazo de execução de uma obra. E o gatilho, aquele CTA, para captar esses leads, é quanto custa reformar um escritório. E aí um formulário onde o usuário preenche algumas informações, nome, e-mail, WhatsApp, metragem ou quantidade de salas que possui aquele escritório. Veja, são sugestões. Uma sugestão também de segmentação pode ser um mailing que o escritório já possui ou ainda uma segmentação focada no B2B no caso de projetos corporativos. De novo, isso é só um exemplo de como tratar as frentes do marketing digital pensando como um escritório de arquitetura. É importante também ressaltar que é preciso alimentar os canais da empresa de todo tipo de informação, desde o desenvolvimento do projeto até a entrega final.
É normal os escritórios pensarem somente na obra pronta, né, no projeto pronto, naquela coisa linda de cinema, de capa de revista, mas é importante mostrar que para chegar naquele resultado final, aconteceu um trabalho árduo ali, aproveitar ali os ambientes, as redes, para mostrar desde as visitas às obras, as questões das documentações, e um ponto bem importante que eu acho que eles esquecem de abordar, como são contornados os problemas de mão de obra, de possíveis atrasos de fornecedores. Então, essa forma mais verdadeira de trabalhar, a que a rotina de um escritório de arquitetura acontece, é um conteúdo que pode ser bem interessante. Outro conteúdo, depoimento de cliente, sempre é válido, qualquer forma que ele puder fazer, mensagem pelo WhatsApp, vídeo, marcação nas redes, sempre que possível, peça para o cliente trazer algum depoimento para você. Todos os conteúdos que serão trabalhados, não só nas redes sociais, mas nos outros canais, estão em torno das atividades que compõem o escritório. E aí a diversidade de canais vai ajudar, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, site com atualização do blog com as informações, notícias da área, mas também com a atualização do seu portfólio, das obras, dos projetos que são realizados. É importante também pensar no Google Meu Negócio, com uma descrição de serviços, das fotos dos projetos, fotos da equipe que possui aquele escritório. E eu acho, Joyce, que a dica mais importante, que é a grande dificuldade de boa parte das empresas, é manter a linearidade em todos os canais, em todas as frentes. É natural começar no primeiro mês super animado, você percebe que consegue alguns clientes e daí vai diminuindo o ritmo, diminui a intensidade, diminui o olhar mais atento. É um trabalho constante. Então, a grande dificuldade ainda é, além dessa criação de conteúdo, manter a linearidade das atualizações em todas as frentes, não é só atualizar o Insta. Essa constância, você já falou muito sobre isso e fica mais essa dica, constante, essa é uma palavra-chave nesse caso, seja no setor da arquitetura, sejam em outros também. Fernanda, mais uma vez, muito obrigada, boa terça, bom restante de terça para você. Obrigada, Joyce, até semana que vem. Até semana que vem, Fernanda Musardo, com essas dicas do marketing digital.